sobre o filho pródigo. Não se deveria chamar, talvez, o Evangelho de hoje do filho pródigo, mas do amor imenso, sem medida, infinito, de seu pai. Mas é valorizado o filho pródigo. E a tradição fala dessa forma, para que nós entendamos a gravidade do que este filho faz em função do seu pai. Deste pai que vem contada a história, cuja história vem contada no Evangelho. E esta história é a história da nossa vida também. Quantos de nós não abandonamos, não só os nossos pais terrenos, pai e mãe, mas quantos de nós não abandonamos o Senhor nosso Deus? Vede o mundo hoje, aí fora, em todos os países do mundo. Onde é que estes homens e mulheres, desde a sua infância, adolescência, fase adulta, até à velhice, até à morte, nos encontrar? Onde é que todos estes 7 mil milhões, 8 mil milhões de pessoas se lembram de seu Pai, daquele Pai Criador, que é o Senhor nosso Deus, daquele Pai que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai de todos nós? Quase ninguém, amados irmãos e irmãs, quase ninguém se lembra que tem Pai, quase ninguém se lembra que foi criado. Sim, há alguns, os cristãos ortodoxos, e também outros cristãos, que de alguma forma, ainda que imperfeita, e porquê é que eu digo imperfeita? Porque todas as igrejas cristãs do mundo não são a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só há uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Cristo não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as minhas, de Cristo, contra as minhas igrejas. Diz contra a minha igreja. Ou seja, o inferno não tem poder contra a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, mas nós vemos uma multidão. Existem no mundo talvez mais de 34 mil igrejas, entre aspas, porque não são igrejas, denominações religiosas. Vejam, mais de 34 mil. Todos os dias, todos os anos, nascem cerca de 4 mil novas igrejas no mundo inteiro, no planeta Terra. Dessas cerca de 4 mil, 3 mil e algo morrem no primeiro ano. E outras vão subsistindo. Vamos dizer que todas as pessoas que integram essas outras denominações que se dizem cristãs, repito, vamos dizer que não estão bem intencionadas? Possivelmente estão. Vamos dizer que não são pessoas boas e sãs? Talvez grande parte sejam pessoas boas e sãs. Vamos dizer que são todos injustos e todos mais pecadores do que nós? Não. Se calhar muitas dessas pessoas que estão nessas não igrejas de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que acreditam estar, porventura, em muitos aspectos, se são melhor exemplo de cristianismo do que nós. É os que não são cristãos. Porque não podemos, amados irmãos e irmãs, esconder-nos ou revelar-nos. Isto é, ou mostrar-nos através do rótulo cristão ortodoxo, como se o rótulo de cristão ortodoxo fosse suficiente para entrarmos no reino dos céus. Não é. Não é. Cristo Nosso Senhor diz aos apóstolos dele, não foi nenhum de nós, diretamente, não foi a mim, não foi a nenhum de vós que Cristo diz isto. Diz aos apóstolos. Bem, ele diz aos apóstolos e também é válido para nós. E o que é que Cristo diz aos apóstolos? Tende cuidado, diz o Senhor aos 12 apóstolos. Prestai atenção, diz Cristo, porque se não vos acautelardes, as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de cada um de vós, dos 12. Ver, eles eram apóstolos, não eram patriarcas, nem metropolitas, nem arcebispos, estavam acima de tudo isto. E o Senhor diz-lhe que não adiantava de nada ser apóstolo se eles não fossem igual a Ele, igual a Nosso Senhor, iguais a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos esconder-nos atrás deste rosto de ortodoxia, como se isso bastasse. Temos que amar enquanto cristãos ortodoxos como Cristo ama.
Temos que ser um exemplo e um modelo na nossa vida, nos nossos atos, para que estes exemplos que nós damos, saídos, decorrentes da nossa vida diária, possam ser exemplo e referência para os outros nossos irmãos e irmãs. Para que um dia não seja dito de Cristo e por Cristo, em função de nós, como Ele quis. Cristo disse em função dos apóstolos. Para que um dia possamos entrar no reino dos céus, amados irmãos e irmãs. Então, não podemos acusar aqueles que fazem parte de outras denominações religiosas. Não podemos, não devemos, não é nosso ofício dizer mal de ninguém, nem criticar ninguém, nem dizer que tu és ortodoxo, tu não és, nós vamos para o reino dos céus, vós não ides, não. Nós não sabemos quem vai para o reino dos céus. Todos nós somos chamados, somos convocados por nosso Senhor Jesus Cristo para entrarmos no reino dos céus. Mas a maioria não entrará. Se a maioria entrasse, não se falava na Sagrada Escritura dos restos de Israel. Então serão poucos, ainda que muitos, em número, não sabemos se são alguns milhões que entram no reino dos céus, possivelmente. Mas mesmo que alguns milhões um dia entrem no reino dos céus, quando Cristo vier pela segunda vez, julgar os mortos e os vivos, mesmo assim serão poucos, se compararmos todos os que nasceram, homens e mulheres, desde o princípio dos tempos, até ao último dia, aquele que será o dia em que o Senhor virá, serão dezenas, centenas ou mais do que trilhões, todos os que habitaram a terra. E talvez só alguns milhões entrem no reino dos céus. Não sabemos. Não sabemos, amados irmãos. Mas a maioria não entrará. E não entrará porquê? Porque Deus só quer alguns dos seus filhos? Não. Deus só quer alguns dos seus eleitos? Não. Nós somos todos eleitos no Senhor, se nós assumirmos a crucifixão e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí seremos justificados, isto é, a nossa vida será aceite. As nossas orações serão aceites por nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos justificados na sua morte, crucifixão, e glorificados com Ele na sua ressurreição. Mas não podemos fazer o que o filho pródigo faz hoje no Evangelho. Não podemos abandonar o nosso Pai, como eu comecei por dizer que o mundo faz. E o mundo faz não só esquecendo que há um Pai. O mundo faz inventando outros pais. As denominações religiosas, para além da Igreja Ortodoxa. As igrejas que se dizem igrejas e que só Deus poderá julgar quem afirma tais palavras. Todas aquelas que inventam, pessoas neste mundo, que inventam um novo Criador, um novo Deus, estão a inventar novos ídolos, porque o Deus Criador é só um. O nosso Deus ortodoxo não é um Deus só para nós ortodoxos, é para os pássaros, para as borboletas, para os riachos, para as montanhas, para os vales, para os montes cobertos de neve, para os desertos cheios de areia. É o Deus Criador, é o Deus único. Só que nós não o reconhecemos, todos nascidos de mulher nestes séculos passados, no presente e nos séculos futuros. Nós não reconhecemos este nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não reconhecemos este nosso Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, como o único Criador. E seu Filho, como o nosso Salvador. E o Espírito Santo, como aquele que alimenta e amamenta a sua vida divina, aperfeiçoando toda a criação, realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de seu Pai. Então nós criamos falsas paternidades, inventamos pais onde eles não existem. Mas seremos responsáveis pela nossa vida, porque Deus criou-nos com liberdade. Deus não criou cada uma ou cada um de nós como escravos. Nós somos livres. Vê, livres ao ponto dramático, trágico e quase inconcebível de podermos dizer: não quero estar contigo, Senhor Jesus Cristo. A nossa liberdade vai a esse ponto. Ponto de miséria, ponto de desgraça, ponto de ruptura com o nosso Criador. Mas Deus deu-nos a liberdade absoluta. Claro, a liberdade que Deus nos deu não é para o rejeitarmos, é para o aceitarmos como nosso Pai.
Não é para recebermos a herança como o filho pródigo de hoje, que pediu ao seu pai, no Evangelho, dá-me tudo o que um dia eu ia receber quando tu morresses. Na tua morte. Quero receber tudo já. E o pai deu. E ele levou tudo. E desbaratou tudo. Muitos de nós fazemos isso, amados irmãos. E onde é que isso está visto, que é feito por nós? Onde é que nós já recebemos a herança fora do tempo devido? Quando nós damos conta e temos razão, consciência da nossa própria existência, da saúde, enquanto a temos, com a qual Deus dotou o nosso corpo orgânico e biológico, e simplesmente chegamos aos 17, 18, 22, 26, por aí fora, naquela juventude de adulto, amadurecido no corpo biológico, mas ainda não amadurecido na experiência da vida, nem no amor, nem na fé. O que é que nós fazemos? Pegamos nesta herança, que é a saúde que temos, a vida que temos, é uma herança que recebemos de Deus. Foi Ele que nos deu este presente. É um dom de Deus, a nossa vida e a nossa saúde. Podermos crescer sem defeitos, como acontece com a maioria dos homens e mulheres que nascem com as perninhas, com os braços, com os dedinhos todos, cheios de saúde. Há um ou outro caso em que não é assim, mas a maioria esmagadora tem estes dons todos na plenitude. E quando damos conta que temos todos estes dons de Deus, esquecemos, nem nos perguntamos, mas quem é que me deu estes dons? Quem é o meu Criador? E não corremos estrada fora à procura do nosso Pai. Nem desejamos mais falar e pronunciar o nome do Pai. Nem já o Pai biológico e a Mãe, do cujo ventre nós saímos nesta vida, nem é esse Pai humano, nós já prestamos honra. Não reconhecemos a alegria de nos terem amamentado desde os nossos primeiros dias de vida até ao dia em que nos tornamos biologicamente adultos. Esquecemos até os pais e as mães deste mundo, quanto mais o outro Pai, que é Pai também de nossa mãe, e Pai do nosso Pai, e Pai nosso. Esquecemos tudo. Então o que é que acontece no mundo de hoje, amados irmãos e irmãs? A mesmice. O que é isto, a mesmice? A mesma coisa que aconteceu em todos os séculos. Contentamos-nos com o facto de podermos comer, de podermos ir à casa de banho, de ficar o que comemos, de termos um trabalho todos os dias, de termos férias, de comprarmos roupa, porque a roupa vai se estragando, outra vez compramos roupa ainda com esta não estragada, mas temos vaidade e queremos ter uma quantidade de roupa inútil, mas temos, e continuamos nos churrascos, nas festas, na bebida, vamos para casa e desabamos no sofá a ver um filme até às 4, 5 da manhã, mas somos incapazes de vir à igreja, pedir perdão dos nossos pecados. E o que é que significa vir à igreja? É vir aqui ao templo de madeira? Não. Vir à igreja é vir diante de cada uma de nós, e vós, que sois a igreja, com Cristo como cabeça desta igreja, e pedirmos perdão a Cristo, no seio da comunidade. Dizer, Senhor, que desatento que eu ando. Ando tão interessado em tantas coisas que o mundo tem e não tenho nenhum interesse por ti. Perdoa-me a minha ausência. Perdoa-me o silêncio ruidoso que sai da minha boca. Porque não há uma palavra que eu pronuncie dizendo eu amo-te, Senhor. Da minha boca saem palavras para o mundo. Para tudo que está no mundo. Tudo que está no mundo é esplendoroso e eu louvo. E tu que és o Senhor de todo o esplendor, eu esqueço, omito e faço silêncio na minha vida. Deveríamos vir, amados irmãos, à igreja, vós estáis cá. Estou a falar daqueles que não vêm, ou que só vêm uma vez ou outra, para reencontrarmos a nós mesmos. Nós passeamos pela vida. Reparai, quantos anos de vida nós podemos ter? 70, 80, um ou outro caso, dura até mais tarde. Quantos não são ceifados pela morte em tenra idade? Infantes, meninos, jovens, com 20 e poucos anos e até menos. Quantas vezes isso não acontece, amados irmãos e irmãs? Então nós deveríamos ver que toda esta vida que Deus nos deu é para não fazermos o que o filho pródigo hoje faz no Evangelho. Nós não deveríamos abandonar os nossos pais, pai e mãe terrenos,
e para não abandonarmos também o nosso Deus Criador. Nós deveríamos ficar como o filho de hoje do Evangelho, o mais velho, junto do seu pai. Não, está errado também. Vamos dizer então o filho mais velho do Evangelho de hoje está correto. Está errado. Porque vê, quando o pai aqui no Evangelho é Deus Pai, vê o seu filho perdido durante anos, que andou a comer com os porcos, comer com os porcos significa o quê? Já não estava a comer no meio do povo judeu, já comia com os pagãos, com os gentios. Como é que nós sabemos isso? Porque o povo judeu estava impedido, proibido, pelo que é escrito no livro do Levítico. Não podia aproximar-se de porcos, nem criar porcos, nem comer carne de porco. Ora, ele cuidava de porcos, o filho pródigo, quer dizer, que já estava fora das fronteiras do seu próprio povo, da adoração do seu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Já estava no meio dos pagãos. E é de lá que ele vem. Mas ele não vem com um arrependimento, diríamos nós, totalmente genuíno, totalmente verdadeiro, completamente arrependido. Sim, as almas mais piedosas dizem que sim. Eu não digo isso, porque muitos padres da igreja não o afirmam. Porque é que o filho pródigo vai ter com o seu pai? Sim, com algum arrependimento, mas com muito interesse. Com muito interesse à mistura, porque ele comia na gamela com os porcos e ele tem saudades da comida que estava na mesa farta de seu pai. E então, há algum arrependimento? Sim, mas muito interesse em passar, é poder tomar um banho e ter comida todos os dias em cima da mesa de seu pai e não na gamela com os porcos. Claro que o filho pródigo, quando regressa, pensa o quê? Pensa em termos do mundo. Pensa que seu pai o ia punir, o ia castigar. Talvez naquela época mandar chicoteá-lo, pô-lo num canto lá da sua fazenda, da sua casa, mais pobre que possível fosse. Porque ele era merecedor de punição. O que é que o pai faz? Isto é, o que é que Deus faz? O Senhor corre, quando vê o filho, corre ao seu encontro e manda que lhe seja posto sapatos novos nos pés, um anel no dedo, uma túnica nova. E como se isto não bastasse, ele já tinha recebido tudo, ainda manda matar o novilho, o melhor que tinha, o novilho gordo. Para quê? Para haver um banquete, para festejar o regresso do filho. Esse filho estava perdido, estava morto e ressuscitou. Bem, isto a propósito de quê? Do que eu estava a dizer do filho mais velho. Porque eu comecei por dizer há pouco, bem, se não é adequado seguirmos o exemplo do filho pródigo, se calhar podemos nós pensar que é bom seguirmos o exemplo do filho mais velho do Evangelho de hoje. Não, comecei por dizer que não, baseado nisto que eu acabei de dizer. Porque quando o pai manda que seja dado conhecimento ao irmão mais velho do filho pródigo, ele não fica feliz, ele não reconhece o filho pródigo como seu irmão mais. Tanto que quando ele se dirige ao pai, o filho mais velho, diz, o teu filho, não diz o meu irmão, o teu filho. E o pai explica. E o pai diz isto que eu acabei de dizer. Mas olha, o teu irmão voltou, ele estava morto, ele ressuscitou para a família, para mim, como filho, para ti, como irmão. Estava perdido, olha, está aqui, encontramos-lo. E o irmão mais velho não aceita. Não aceita como